Sejam bem-vindos ao Multicast número 69. Meu nome é Adriano Leite, eu sou responsável pela área comercial da Multi. Junto comigo hoje é o mês do Gustavo Kataguiri, que a estratégia dele aqui na Multi está completando 1 ano, agora está em vias de. Seja muito bem-vindo aí novamente aqui ao Espaço, Kataguiri. Hoje é sexta-feira, 6 de junho de 2025, são 10 horas e 15 minutos da manhã. Vamos seguir aqui, Cata, vamos falar de cenário internacional, depois a gente entra no local. Nos 2 meses anteriores, acho que desde o começo do ano, onde vem ora você, ora o Cássio, ora o Bruno, o Cássio, Bruno, ora o Aranha, onde a gente fala aí de cenário, acho que vem em curso, né, o cenário global favorável aí para emergentes e, consequentemente, Brasil. Pegando o mês passado, alguma coisa assim diferente que você acha que vale mencionar? Ou é um pouco mais do mesmo do que a gente vem comentando desse processo aí de descentralização de Estados Unidos e o dinheiro começando, mesmo que pouco, a fluir para o mundo inteiro? É um pouco que, por exemplo, aqui no Brasil é bastante relevante. Não, acho que é a continuidade de todo esse processo que a gente vem comentando ao longo do ano, onde o dólar fraco e a descentralização dos recursos lá dos Estados Unidos, imigrando um pouquinho do mundo, né? Desde a Europa até todos os mercados emergentes, é o que a gente continua vendo, apesar de ter ruídos e volatilidade. Eu acho que essa grande tendência segue, né? E aí, quando a gente junta com o cenário local que a gente vem comentando, né? Então, dos juros começar a cair, que também costuma ser um trigger para mudança de alocação nas mínimas, inclusive num patamar até abaixo do pior momento de 2016. Não só o PI está descontado como já está há algum tempo, mas dessa vez a gente tem carrego, né, que é muito diferente. Assim, o dividend yield da Bolsa é muito semelhante ao juros real, né, na casa de 7%, quando lá em 2016 era metade. O dividend yield da Bolsa naquela época na ordem de 3% versus 6% do juros real. Os sinais do mercado, né, a história de que a gente não tem mais IPO, nem ofertas, e sim fechamentos de capital, né, Eletromidia, Zamp, Wilson Son, Santos Brasil, Carrefour, outro sinal que os ativos parecem estar baratos, né? E aí, só até pegar um gancho aí nesse teu barato, né? A gente está com uma bolsa aí, mais ou menos, se for ver em termos de PI, né? Tá certo que PI você está medindo aí desde a geladeira até o fogão, mas aí rodando próximo de 9,5 com dividend yield aí próximo de 7, né? Bastante atrativo, que eu acho que conecta com o que você falou aí, que é uma bolsa barata com carrego. A gente vem de uma safra de resultados que eu acho que dá para dizer bastante positivo, assim, né? De uma maneira geral. Aí esse último TRI foi muito bom, assim. E quando a gente fala com o cliente, você tem participado aí de várias conversas, a gente ainda vê um certo ceticismo e uma cara assim meio de voo de galinha, né? E eu acho que a gente tem uma visão aqui como casa que existe uma possibilidade grande a gente está vivendo algo maior do que um movimento aí de 6 meses ou 12 meses por uma conjuntura de coisas, né? Como é que você vê esse ceticismo do local versus, acho que essa perspectiva que a gente tem aí bem construtiva aí de longo prazo? Lembrando, né, a quem está assistindo a gente que na estratégia do Kataguiri ele tem ferramenta para ficar mais otimista ou menos otimista, né? E no final das contas ele está preocupado não só com o Ibovespa, mas ter um ganho acima da taxa de juros, que é onde a estratégia é remunerada. A pergunta é porque a gente, como uma casa de renda variável, o cliente sempre, acho que recebe a gente, lá vem o Zé Comprinha, né? Lá vem a turma aí otimista, etc. Por que você acha que dessa vez assim realmente parece algo mais estrutural? Assim, eu acho que a gente está num cenário onde podemos viver aí a junção do que está acontecendo lá fora com a dinâmica interna aqui local,
talvez a gente passe aí um ciclo longo de forma positiva, né? Que é isso, a gente começou falando, o primeiro grande fluxo ou trigger é o dólar fraco, depois o juros local, posicionamento baixo, carrego bom, e aí, por fim, é a mudança política, né? Onde hoje o mercado tem uma probabilidade alta de continuar a reprecificação se tiver a mudança de governo, e parece pouco provável a continuidade do mesmo, né? As pesquisas que já não eram muito favoráveis no início do ano pós-PIX, com a história do INSS, não tem ajudado muito esse governo, né? E a gente já vê pesquisas que mostram que corrupção volta a ser o principal ponto de preocupação, assim como na época da Lava Jato, né? Que foi o motivo pelo qual houve a troca de governo lá atrás, quando a Lava Jato estava em pico, né? E recentemente o grande ponto de preocupação de todo mundo era a segurança, a economia, a corrupção estava abaixo dessas duas variáveis. Sim. Né? Então, com tudo isso, a gente junta aí um cenário no qual talvez a gente veja se concretizando essa primeira expectativa de troca de governo e, de repente, entrada de um novo governo onde arrume bastante aí do lado fiscal, que a gente viu que, apesar do trabalho ser difícil, o ponto de partida não ser dos mais fáceis, não é um trabalho impossível, né? Como a gente já pôde. E do lado do micro, acho que as empresas vieram fazendo o dever de casa, né? De uma maneira geral, né? Isso, que é o que fez com que elas não entrassem alavancadas nesse ciclo, né? E juntando com o fato de que, como você bem comentou, a temporada de resultados veio bom de forma geral, né? Principalmente do varejo, até em partes estimulada pela essa injeção de recursos que o governo vem fazendo. Faz com que, e ainda junta o ponto de que a maioria das empresas está segurando investimento, então a consequência disso tudo é que elas, de forma geral, estão pagando um dividendo relativamente alto versus o valor de mercado delas, né, que é o que fez o dividendo do Ibovespa, da Bolsa, como um todo, ser atrativo, e muitas vezes no stock picking que a gente faz fica ainda mais atrativo. Né? Legal. Bom, vamos agora então falar rapidamente aí da performance dos fundos e depois a gente entra mais no detalhe aí do Total Return, a gente volta aqui com o Kataguiri. O Equity Hedge, ele fechou o mês com um retorno de 3,57 contra um CDI de 1,14, no ano 5,30 contra um CDI de 5,26 e em 12 meses 6,18 contra um CDI de 11,80. Rapidamente sobre a carteira do Equity Hedge, lembrando que é uma carteira que não tem um risco direcional efetivo de mercado, são somente pares, né? Ele fechou com uma exposição bruta, isso é, parcela comprada mais vendida de 158%, e uma exposição líquida direcional menos 6%, mas muito próximo aí do neutro. Destaques positivos foram os pares de varejo, tecnologia, mineração e siderurgia. Destaques negativos, proteínas, telecom e utilities. Já o Multi-Capital FICFIA, ele teve também aí um mês bem forte, né? Ele fechou, vou pegar minha colinha aqui, com 5,60 versus um Ibovespa de 1,45, no ano 34,37 versus um Ibovespa de 13,92, levando 12 meses aí do fundo para 8,36 versus um Ibovespa de 12,23. Destaques do FIA que vale mencionar, ele está com a carteira mais exposta a cíclicos domésticos, né, que a gente vem falando aí. O último podcast aí que o Aranha participou, ele destacou isso. E aí, em termos individuais de papéis, Rapvida, Vivara e Renner, positivo. Na parte negativa, BRF, MRV e Usiminas. E agora, finalmente, vamos entrar no Total Return. Ele teve um mês muito bom também, 6,53 positivo, versus aí um yield do IMAB de 1,02, um Bovespa de 1,45 no ano, 23,17,
versus o yield do IMAB de 5,96 e o Ibovespa, perdão, de 3,92. E, por fim, 12 meses, o Multi-Capital Total Return 27,70 versus o yield do IMAB aí, mais o IPCA de 12,68 e o Ibovespa de 12,23. E aqui eu passo para o Kataguiri, né, que aí o dono da bola comenta aí os destaques, um pouco a foto aí da carteira, o que ele está vendo para frente. Legal, obrigado, Adriano. Sim, a gente está completando um ano aí, né, da minha chegada, da estratégia aí, o fundo com 28 de retorno contra 12 aí do que você comentou, seja coincidentemente, né? Yes. Do juros real, do CDI e do Bovespa ali, os três na casa de 12. Então, acho que tem sido um primeiro ano bacana aí, não só de performance, mas toda a dinâmica interna aqui da cozinha, né? E seguimos animados aí para frente, né? Coincidentemente também as principais contribuições do mês, C&A, Copel, também são as principais contribuições do ano, né? E essa parte de consumo cíclico, utilities e junto com financials seguem como as três principais, seja contribuições positivas ou exposições do fundo, né? Com a diferença que quando a gente olha de um ano para cá ou 6 meses para cá, a carteira que era mais concentrada em utilities financials perdeu um pouco dessa concentração e a parte de consumo cíclico tem ganhado exposição em papéis não só como a C&A, que particularmente já tenho carregado há 3 anos, mas também outros papéis correlacionados que também parecem estar num preço super atrativo e em momentos de melhora, né, como a renda, por exemplo. E a exposição líquida do fundo aí próxima de 80%, né? Isso, que também chegou a ser bem mais baixa em determinados momentos, né, e aos poucos a gente vem subindo, sempre também buscando alguns heads aí no fundo, né, que basicamente foi a contribuição negativa no ano, mas que dava, de certa forma, até para se esperar num ano como esse. São as proteções que a gente gastou alguma coisa para conseguir dormir mais tranquilo e ter um net exposure maior. Legal, beleza. Bom, só para reforçar, né, como o Gustavo Kataguiri comentou, a estratégia está completando um ano aqui na Multi, né, mas a estratégia onde o Kata já vem desempenhando a gestão, ela é desde o final de 2019, então passou por diferentes ciclos. Posso falar aí com certa tranquilidade aí, que eu acho que é um dos melhores fundos da indústria, né, quando você olha esse perfil equity, total return, long bias, né, onde ele foi muito bem tanto nos ciclos de queda quanto nos ciclos de alta, como, por exemplo, a gente vem assistindo aí esse ano. Então, a gente está bastante animado aí com o potencial aí que a gente pode desenvolver aqui dentro da Multi, né? Com isso, a gente vai fechando aqui o Multicast, agradecendo aí a todos que tiveram a oportunidade de nos ver e ou ouvir, e até o próximo Multicast. Obrigado. Obrigado, pessoal.